Olá, olá, acho que o pessoal está entrando. Vamos ver. Continua, estamos. Aí, oi Mari. Ayumi! Ah, sim. Acho que o pessoal está entrando. Boa tarde, boa tarde. Acho que a pergunta é: vocês me escutam bem? Ai, ai. Gente, deixa eu ver. Coloquei a luz, deixa eu ver isso aqui. Tá bom, posicionamento. E aí, acho que o pessoal tá entrando. Convidou. Tá ótimo o som, Mari? Dá pra escutar? Ih, Valéria, tudo bem? Blogueira. Pediu até luz emprestada. Então aí, vamos começar chegando, né? Acho que o pessoal, tivemos alguns imprevistos, mas eu acho que vai rolar do jeito que for também, né? Michele chegou. Isso aí. É, Tá. Agora o pessoal tá indo e acho que já foi. E Perseu já foi. Ah, gostou da camisa, né? Comprei na Feira da Lavradio, Mari. Vamos lá. Ah, entrou. A Mari já tá aqui. Então, assim, gente, vamos lá. Eu vou começar, né? A Mari já tá aqui, tá chegando. Eu vou só abrir aqui que pra gente ter a conversa, né? E aí, pessoal, boa tarde, né, a todos e todas. Eu sou o Luiz Paulo, sou professor do CAP da UERJ e eu faço parte do projeto Circularidades na Escola. E o Circularidades é um projeto que congrega, né, professores e professoras da educação básica. É um projeto que está aí, né, há 3 anos na rua, com bloco na rua. E a gente trabalha numa gestão compartilhada. Esse ano a gente está com a coordenação da Camila e da Michele, mas a gente trabalha numa perspectiva de horizontalidade, né, de trabalho coletivo. Então é um projeto que a gente está construindo, que está ligando aí a formação de professores, e a gente vem trabalhando ao longo desse período, né, acreditando na pluralidade da escola, de um currículo, né, decolonial, pensando questões que atravessam o cotidiano escolar, como as questões de gênero, raça, cor, violência, disciplina, indisciplina. Eu acho que isso faz tudo parte, né, do que a gente vive no chão e no cotidiano da escola. E como a gente vive essa complexidade, né, essa teia que tanto nos move, nos comove, a gente faz um projeto de extensão e tenta construir aí um trabalho que dialogue com a realidade ou com as realidades, né, do cotidiano escolar. É um projeto que está em construção, então equipe que a gente discute, debate, se reúne. É um projeto que a gente tem construído de forma coletiva, pensando justamente, né, as lutas políticas que a gente vem enfrentando ao longo desse período. Então, eu queria agradecer a todos vocês pela presença, dizer que nós estamos nas nossas páginas, nas nossas redes, fazer aí esse momento jabá. Então, quem quiser, né, dar uma olhada lá, uma curtida no Instagram, na nossa página do Facebook, e também nós temos um canal no YouTube, né, então, que é o Circularidade na Escola. Isso tudo faz parte do projeto. Bem, né? Hoje eu chamei uma amiga, né, uma amiga querida, para entrar, para fazer parte desse momento de conversa, de diálogo. Eu conheci a Mari lá em 2013, na verdade, quando eu fui professor contratado no Pedro II em Realengo. Mari, dá um oi aqui para eu te chamar, para você falar um pouco desse momento, né? E para a gente partilhar. É uma conversa, na verdade, é uma conversa bem tranquila, só que a Mari, né, tá no trânsito, tá no movimento, então ela vai falar com a gente um pouco, não sei como é que ela tá aí, guardando, ver se ela vai entrar na nossa live também. E a Mari é uma pessoa querida e que a gente vai conversar. Professora, é uma pedagoga, é uma contadora de histórias, é uma mulher maravilhosa
E eu acho que é um pouco sobre isso que a gente vai falar, né? Sobre as nossas experiências e tudo mais. Como eu falei, a Mari está realmente em trânsito, então acho que a gente vai conversando aí sobre as nossas experiências. Mari, seja bem-vinda. Se quiser falar um pouco de você. Ai, obrigada, Luiz. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo bem. Ah, tá. Se Ai, quiser aumentar um delícia. pouco, Acho que eu não consigo aumentar mais, não. Vou trazer o microfone mais perto. Melhora? melhora. Perfeito. Ah, então tá. Ai, que bom te ver. Saudades. Muito obrigada pelo convite. E, enfim, fico muito feliz, né, de poder trocar uma ideia com você também. E, e isso, né, poder a gente compartilhar um pouco sobre as nossas percepções e reflexões nesse período também que a gente está vivendo. Ai, que ótimo. O PC tá falando que tá ótimo o som. Tô vendo minhas colegas Valéria, Margarete, estudaram comigo aí da pedagogia da UERJ. Isso é muito legal também. Mari, para começar a nossa conversa, eu quero trazer um livro do Javier Naranjo, Casa das Estrelas, que é um livro de Ah, 2014. Não sei se você lembra, você me deu esse livro de presente. lembro. E esse livro é muito legal porque esse livro fala um pouco sobre o que as crianças, né, dizem sobre determinados conceitos. Eu trabalho esses livros com as minhas turmas. E aí tem uns versos que eu queria começar, né, para a gente pensar nessas questões poéticas e nessas narrativas. O primeiro deles, a Ana Maria, de 6 anos, diz que todos vão falar sobre o que é ser criança, tá? Ser criança é ter olhos, ter nariz, ter boca, caminhar, comer e depois dormir. Ser criança é ser um humano feliz. Ser criança é ser um amigo que tem cabelo, que joga bola, que pode brincar e que pode ir ao circo. Ser criança, quando nasce, ser pequeno, depois você cresce, engorda, depois você fica velho e emagrece. Eu estou sendo criança. Ser criança é ser um brinquedo. Ser criança é ter os olhos de brincar. Ser criança é fazer cocô no vaso, é ser humano pequeno. Ser criança é ser algo que nem um cachorro. Ser criança é ser danificado pela violência. Ser criança é um corpo que come. Ser criança é ser responsável pelo dever de casa. E aí, Mari, esse texto é bem interessante. Eu queria que você começasse a falar um pouco sobre essas infâncias, né, no contexto de pandemia, né? O que é ser criança nesse contexto de pandemia? É, é, Deixa eu começar falando, né, um pouco sobre a Olubaiô e o trabalho que eu comecei fazendo logo no começo da pandemia, né? Lá no Pedro II mesmo, né, a gente tinha uma questão muito forte, né, das questões raciais e dos questionamentos das crianças. E foi lá, na verdade, que eu comecei a pesquisar, né, e me interessar. E o negócio foi se tornando mais profundo quando eu comecei a trabalhar com as crianças pequenas, na educação infantil, lá em Nova Iguaçu. E era uma turma que tinha majoritariamente crianças negras e, obviamente, a gente não tinha literatura negra e não tinham brinquedos também, né, que contemplassem a diversidade que a gente tinha. Então, foi esse mais ou menos o que me fez... esse foi o percurso que me fez estudar mais, né, e me aprofundar sobre a literatura e as relações étnico-raciais. E aí tem uma série de atravessamentos, né, Luiz? Nesse processo também vem a minha descoberta enquanto uma mulher negra, veio muito trabalhando com as crianças também, né? Muito dos questionamentos que elas faziam me faziam refletir também sobre mim, né? Sobre o meu nariz, sobre o meu cabelo. Quando elas falavam do cabelo, eu apontava o meu cabelo. Né? E aí tem muito essa questão da figura do professor também, né? Ah, não, é a professora. Não, fulano é assim, mas você não, você é a professora, né? Então, todos esses atravessamentos me fizeram refletir muito sobre isso. E aí, a Olubaiô, ela nasce nesse sentido de uma busca minha mesmo, né? Por trazer as relações étnico-raciais para as crianças e as discussões sobre identidade, né?
E aí, no começo da pandemia, eu comecei a compartilhar algumas leituras. Então, eu pegava alguns livros que eu tinha e fazia lives para conversar também com as crianças, pensando muito nesse momento de isolamento e como é que as crianças vão fazer, sendo tão enérgicas e tendo também uma criança em casa, né, o Brian, e vendo, né, como é difícil, assim, é muito difícil. Se é difícil para a gente, imagina para as crianças, né, que tinham, né, às vezes a gente fica ali no pátio da escola observando elas correrem de um lado para o outro, de um lado para o outro, incansavelmente. Como é que a gente faz, né, com toda essa energia acumulada dentro de casa? Então, uma ação que eu comecei a ver que eu poderia, de repente, contribuir era compartilhar um pouco das minhas leituras, né, enfim, do que eu tinha em casa para as crianças, com as crianças. E aí que começa, né? E eu acho que pensar, né, a infância nesse período de pandemia é, sobretudo, entender. Eu tenho algumas frases, né, algumas colocações que as pessoas falam que me trazem um incômodo muito grande, que é dizer que nesse período de pandemia está todo mundo no mesmo barco, né? E a gente não está no mesmo barco. Eu acho que é preciso ter isso muito bem compreendido, né? Eu vejo que nesse período de pandemia as desigualdades sociais, inclusive, elas estão muito mais escancaradas. Então, existe uma diferença muito grande da criança que está em casa com internet, podendo ter acesso às lives que eu fazia, por exemplo, né? E ter acesso a vídeos, né, e outras coisas, e as crianças, enfim, que não têm, que, enfim, almoçavam na escola, comiam na escola, as crianças que não têm quintal para brincar, né, enfim, tem muitos atravessamentos. Então, isso é uma coisa que me incomoda muito quando as pessoas falam, ai, não, a gente está todo mundo no mesmo barco. Não, queridos, não estamos. Não estamos, né? Mari, só para completar, eu queria dizer também assim que a gente não está no mesmo barco e tem muita gente que fala assim, ah, a gente está vivendo um momento rico, né? A gente não está vivendo um momento rico, Não. né? Eu estava procurando, né, para fazer essa conversa com você lá, dados da Organização Mundial da Saúde do número de crianças infectadas, né, no mundo. Então, se a gente for ver isso, no Brasil morreram mais de centenas de crianças por causa do Covid. A gente está discutindo as infâncias. Então, não é um momento rico, a gente não está no mesmo barco. Eu acho que a gente está vivendo um momento de crise profunda, né? E de colocar em xeque, inclusive, a humanidade, né? E eu acho que é preciso, Luiz, assim, a gente entender muito bem isso e fazer esses recortes, né? Porque é muito sério isso. Eu fiquei, sei lá, uns 2 meses mais ou menos, durante todos os dias, compartilhando leituras e histórias. E aí eu passei a ter E aí eu parei de fazer porque eu tive uma questão muito grande, assim, de ver muitas crianças na rua. E aí eu fiquei pensando assim, caraca, o que eu tô fazendo? Eu tô fazendo isso para quem? Por que eu tô fazendo? E aí começa a vir aqueles questionamentos e esse atravessamento dessa desigualdade muito marcada, né? Porque as crianças estão na rua, a gente sabe que as periferias, né, elas estão vida que segue por uma série de questões. E eu acho que não tem como a gente não pensar nisso, sabe? Não tem como a gente não olhar para essas questões, não tem como a gente não entender exatamente isso. Não é um momento rico, não é um momento de privilégio. É rico para quem, né? É um momento de privilégio para quem. Então, eu acho que são questões que realmente a gente precisa pensar e pensar nisso mesmo, né? Nessa pluralidade das infâncias, assim. Eu vejo as crianças na rua soltando pipa. Eu fico pensando muito sobre essa questão de falar assim, caraca, a gente atravessa a Avenida Brasil, é uma outra realidade. E aí eu comecei a ficar muito angustiada com isso, né? De assim, cara, é muito aquilo, né? Aquela frase do muro de uma universidade, de o seu conhecimento serve para quem, né? E aí eu comecei a refletir muito sobre isso. Não, exatamente, Mari. Eu tô vendo as perguntas, né? Angélica, que trabalhou com a gente no Pedro II, a Beth, né? A Beth do Pedro II também. Depois eu vou falar, Beth, um pouco mais do livro. O Gustavo colocou aí, Casa das Estrelas, do Javier Naranjo, né? Javier. Acho que ele é um mexicano, né, Mari?
É, o pessoal está perguntando sobre a questão dos dados, sobre essa questão da infância e do Covid. Eu fiz uma pesquisa hoje, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a região das Américas tem a maioria das mortes por Covid nesse momento, tá? Entendendo aí todas as Américas, né? Diz que o Brasil, em junho, né, de acordo com o consórcio de imprensa, o Brasil liderou a mortes de criança por Covid, né? Crianças e jovens. O Ministério da Saúde, que ainda está sem ministro, né, nesse governo genocida que a gente vive, diz que há uma nova doença inflamatória que decorre do Covid, né, que é a Síndrome Inflamatória Multissistêmica, a SIMP. Ou seja, a gente está lidando aí com tantas outras questões que a gente sequer sabe, né, para mostrar e para escancarar essa desigualdade que a gente vive, né, como você falou, né, a gente não está no mesmo barco. E aí, Mari, minha próxima pergunta para você, ou provocação, é pensar como é que a gente garante a imaginação, né, a imaginação para a pluralidade das infâncias que estão no mundo, né? É possível, né, pensar isso? Eu já estou falando assim no mundo, em todas as infâncias. Então, assim, uma coisa que eu fui aprendendo muito na educação. Mari, e eu acho que a Mari deu uma caída, pessoal. A Yumi está perguntando se esses dados são racializados, né? É... Luiz, tá me ouvindo? Oi, Mari. Ah, tá, tinha travado. Pode falar, agora tô escutando. Tá travando um pouco aí pra gente. Enquanto isso, Pronto, foi, agora pode falar. pronto. Então, uma coisa que eu aprendi muito na educação infantil, né, com as crianças pequenas, é muito sobre essa questão da escuta, né? Da escuta das crianças. As crianças, elas falam muito pra gente, né? Então, assim, elas estão a cada momento nos trazendo não só as suas curiosidades e percepções de mundo, mas também eu acho que elementos da gente conseguir também, enfim, ir buscando caminhos e alimentando esse imaginário, né? Eu acredito muito na literatura, né? Eu acho que a literatura ela é uma ferramenta, né? Extremamente potente para diversos assuntos e diversos aspectos, né? E, enfim, eu acho que ouvir as crianças e apresentar, né, essa diversidade de literatura para elas enriquece bastante, né? Eu acho que permite as crianças terem contato com outras realidades, com outras culturas, e a partir daí a gente pensar essa questão de retroalimentar, né, essa criatividade. Perfeito, Mari. Eu acho que concordo com você, né? E aí o Perseu colocou aqui o nome do livro de novo. Pensar na literatura como potência, né? E como potência desse trabalho, eu concordo muito e com você. Eu acho que a gente vem com uma discussão literária, né, muito grande. Aqui no Circularidades, o Perseu já encabeçou, né, um debate sério sobre isso, resposta, se eu não me engano, à Veja. Então a gente tem feito um trabalho, né, muito sério que parte desse fazer literário, né, ou dessa reflexão literária que ela é fundamental nesse processo. Eu acho que a literatura ela tem muito a nos dizer, né? Eu acho que ela tem muito a contribuir também, né? De trazer reflexões e de pensar sobre isso. E Mari, está escutando? Sim, tô te Eu, escutando. eu queria que você falasse um pouco sobre o território, né? O que que você pensa aí sobre essa questão do território? A gente tem visto o território aí também como uma das grandes questões, né? Que hoje envolve aí também a pandemia, né? O território e aí pensar esse conceito que é tão caro, né? Lembrar do Milton Santos e de uma geografia também possível, né? Luiz, você pode repetir, por favor, que deu uma falhada? Claro, eu queria que você falasse um pouco sobre o território, né? Como é que você pensa? Você mora na Zona Oeste.
falar dessa questão espacial, né, dos diferentes territórios da cidade, assim, como é que a gente pode pensar o território e as desigualdades mesmo entre essas infâncias. Eu acho que você já falou um pouco no começo, mas se você puder repetir. Sim. Ah, não, assim, com certeza. Isso daí é algo que sempre me mobilizou muito, né? Eu tenho uma questão muito grande com território, né? É... Eu acho que é fundamental a gente. Eu tenho procurado, assim, já tem algum tempo, né, me articular cada vez mais nessa questão da construção do território. Então, enfim, eu participo de alguns coletivos e de alguns movimentos culturais aqui na Zona Oeste, que pensa, né, que procura pensar esses espaços para a infância. Então, eu participo de um coletivo que se chama Coletivo Conta ZO, que organizou já, se eu não me engano, 3 festivais de contação de histórias aqui da Zona Oeste. E o nosso grande sonho é ser um festival itinerante, assim. Então, a gente quer estar de Guadalupe, né? Tem uma parte de Guadalupe que ainda é Zona Oeste, até Septiba, né? Então, ocupando as praças e os territórios públicos com contação de histórias, né? Com as crianças, com brincadeiras populares. Então, assim, o Rio de Janeiro é uma cidade muito desigual, né, Luiz? Assim, a gente tem a Zona Oeste, ela é repleta de movimentos culturais, sabe? Então, assim, a gente tem ali na Praça de Campo Grande, da pista de skate, a gente tem o movimento de Maracatu, do Baque Mulher da Zona Oeste, a gente tem tem cinemas de rua em praças, a gente tem um festival de música e cultura de rua também em Bangu. Então, assim, tem muita coisa bacana e que essa muita coisa bacana surge de uma lacuna muito grande, né, de políticas e de ações efetivas para a questão do nosso lazer, né, para essa questão de território. Então, assim, eu fico pensando muito sobre isso, né, o que eu posso fazer para melhorar, enfim, pensar esse território em que eu vivo e que eu não tenho pretensão de sair. Né? Eu estava até pensando esses dias, né? Estava refletindo com um amigo, porque tem muito essa questão de sair, né? Você sai dos bairros periféricos para você ir para um lugar, assim, teoricamente melhor, né? E o melhor, ele está muito relacionado também à questão do transporte, ao acesso, né? Você conseguir circular melhor pela cidade, às próprias questões dos aparatos culturais. E aí você fica pensando, e como é que ficam as periferias, né? Se existe sempre esse movimento desse êxodo, né? Dessa saída, as periferias elas vão estar sempre à margem, né? Então eu acho que é fundamental a gente pensar, né, em espaços, a gente pensar essa questão do território. E aí uma preocupação minha é justamente isso, né? Essa questão das crianças, onde é que elas brincam? A gente tem muita praça por aqui, assim, muitas, muitas, muitas praças. Sendo que tem muita praça abandonada, que não tem a iluminação que deveria, né? E aí que a gente fica pensando é isso, como é que a gente faz para ocupar esses espaços, né? Enfim, potencializar e pensar essas infâncias, né? As brincadeiras, né? Que as crianças fazem e permitir que elas efetivamente tenham espaços seguros para viverem as suas infâncias. Não, Mari, é muito legal. As pessoas aqui estão comentando, falando assim do projeto, que é um projeto incrível. Se depois você puder compartilhar, a gente vai tentar divulgar lá na página do Circularidades. Então, assim, a gente está entendendo que existe uma pluralidade, né? Da mesma forma que muita gente não conhecia esse projeto, a gente também, assim, na Zona Oeste, a gente também tem muitas coisas na Zona Norte, muitas coisas nas favelas que a gente sequer conhece, né? Então, eu acho que a gente está vivendo esse momento também de propagação, de circularidade, como a gente bem vem assumindo aí, para a gente também viver essas experiências outras que dizem muito, né, de nós e da nossa formação, e aí da nossa formação como professores. Eu quero emendar numa pergunta e numa reflexão que é como nós, né, docentes, podemos nos sensibilizar, né, diante dessas infâncias
Eu tenho perguntado isso. Eu sou particularmente contra a EAD na educação básica, né? Contra o ensino remoto. Eu tenho militado contra isso, mas ao mesmo tempo eu sou obrigado a fazer, né? A escola que eu trabalho, o CAP, me obrigou a fazer, eu estou fazendo, estou sofrendo um pouco, agindo na contradição, né? Como diria o sociólogo, né? O Charlot. Mas eu tô aí, né? Tô nessa batalha. Mas assim, eu quero também construir uma educação que seja sensível, né? Que não seja aquela coisa de conteúdos, conteúdos, conteúdos em que eu não veja, né, os meus estudantes. O que é que você pensa sobre isso, né? Ai, Luiz, eu tenho uma opinião muito parecida assim com a sua também, né? Então Eu trabalho fale. com educação à distância, na formação de professores, né? Já tem algum tempo. E, enfim, eu trabalhando, né, já na educação à distância há bastante tempo e já com adultos, né? A gente sabe que existe uma lacuna muito grande, né? Entre o ideal e o real, né? Perfeito. Enfim, eu acho que mais uma vez a gente cai na própria questão da grande desigualdade que a gente tem, sabe? Assim, não tem. é, eu tenho muitas amigas professoras, né? E tenho amigas professores, assim, também que trabalham no estado, né? Que trabalham com crianças maiores, é ótimo, né? Que trabalham com alunos maiores, né? Com adolescentes. E aí elas falam muito sobre essa questão das desigualdades, sabe? Então, nesse período de pandemia, eu também tenho atuado junto com uma casa colaborativa que tem aqui na Zona Oeste, em Campo Grande, que é a Josefinas. E, enfim, assim, muito resumidamente, a questão é a seguinte, né? A gente tem, na Zona Oeste, a gente tem muitas mulheres que são empreendedoras, que vivem fazendo feiras, vivem de artesanato, e nesse período que a gente está vivendo, não tem como vender, né? E aí, como é que a pessoa faz se ela é mãe solo, se ela é responsável pelo sustento da casa e não tem mais renda? E a maioria dessas mulheres, se eu não me engano, a maioria, não todas, tem filhos. Então, assim, é também uma ansiedade muito grande, né, em relação a como é que fica a vida escolar dessas crianças. É. E aí você para pensar, né? Porque a gente pensa a criança, mas não é só a criança, né? Existe toda uma estrutura familiar. Então, como é que tá a cabeça dessa mãe, a cabeça desse pai, a cabeça dessa avó responsável por essa criança que tem que colocar a comida na mesa, né? E tá preocupada também com a criança que não tem internet para entrar, né? Para ter acesso aos materiais, para, enfim, participar dos encontros online e etc, etc, né? Então, assim, eu acho que o fundamental é a gente pensar... Luiz? Tô escutando, pode falar. Ah, tá. Que entrou o GPS aqui, tá ouvindo? Não, não. Tá. Agora pode falar. É, Aí, então, assim, para mim o fundamental é pensar essa questão das desigualdades sociais, sabe? Que a gente, né, compreender, porque eu acho que não tem outra forma da gente pensar, né? Porque é muito complicado, assim. Eu assim, não entra na minha cabeça essa questão de que você tem 50 crianças e você tem 10 crianças acompanhando e, tipo, segue o baile, tá tudo bem, sabe? Tipo, é o que... Não é assim, não dá pra gente normalizar isso, né? E eu imagino que essa seja uma questão que vocês estão vivendo aí também, né? Aí no CAP, sobre não ter... Luiz, tá aí? Tô Ah, tá, escutando, pode piscou. falar. É que você tá tão parado. Que eu tô escutando, prestando atenção nos detalhes. É porque aí eu fico pensando também, né? Eu acho que aí no CAP deve ser uma situação similar, né? De você não vai ter a totalidade das crianças, né? Porque tem essa questão das crianças, das outras crianças, né? Que frequentam a escola também, né? E aí como é que a gente faz, né? Como é que a gente faz? Mari, perfeito, né? Tá até travando um pouco, mas eu vou puxar esse fio da conversa para falar enquanto vê se você melhora aí a rede, de pensar assim, quem é que fica para trás, né? Eu fico sempre com aquela discussão que a gente volta do Darcy Ribeiro, né? Escola pública é uma calamidade,
ou da Maria Helena Souza Pato nos anos 80, né, 90, quando ela vai discutir a produção do fracasso escolar, ou a Maria Tereza Esteban, quando ela pergunta o que sabe quem erra, né? Escola que a gente está deixando para trás, né? Muitas pessoas. Acho que caiu, gente. Eu vou esperar ver se ela volta, mas a reflexão que a gente faz é um pouco nesse sentido, né? Daquelas crianças que têm condições, daquelas crianças que a gente está deixando para trás. E quem são essas crianças que a gente está deixando para trás, né? Que geralmente são as crianças com atendimento especializado, ou são as crianças pretas, pobres da favela, né? Então, assim, porque não basta você também garantir só o material, né? As condições também. Enfim, o Perseu está falando aqui que são crianças que estão excluídas, né? E a gente não pode naturalizar a barbárie, é um pouco isso, né, Perseu? Infelizmente, em nome de um grupo, né, de uma classe média, e a gente que trabalha nessas escolas chamadas de excelência, acaba que a gente vai abrindo mão disso, né? A gente vai se acostumando e deixando para trás. E a reflexão que a gente vai fazendo ao passo que a gente está produzindo essas atividades é um pouco essa, né? Quem é que a gente está deixando para trás ou quem é que a gente não pode deixar para trás, né? Tem sido um desafio nosso aí pensar, eu acho que essas demandas e essa presença, né, que a gente está discutindo sobre as infâncias. Eu acho que a Mari falou, né, sobre o território e pensar, né, que as diferenças territoriais que a gente tem na cidade do Rio de Janeiro, elas mostram essa desigualdade que também tem a ver um pouco com as discussões que a gente vem tendo, como a Yumi pontuou aqui, na questão racial e também na questão do. Perfeito, Ayumi. Acabei de falar em você e você escreveu, né? É isso, né? A sintonia. Eu acho que é isso. A criança negra que mora numa comunidade da Zona Norte, eu acho que também tem isso, né? O acesso à família, manipular os materiais e que tipo de educação a gente quer construir, né? Eu acho que isso vai trazendo um sentido forte aí de escola, de educação, daquilo que a gente quer construir com os outros, né? Eu acho que isso é fundamental. A gente está pensando sobre isso, né? O nosso projeto está pensando sobre isso, as lives que a gente tem produzido está pensando e tentando problematizar isso. A gente está construindo isso de forma coletiva também, para dar conta, né, do que a gente está vivendo, né? Tentar traduzir esse momento não tem sido fácil, sobretudo nas nossas experiências, né, no nosso corpo, na nossa pele, no nosso cabelo. Eu acho que isso também tem um lugar aí de pensar esses movimentos. Eu vou ver se a Mari volta, né, gente, para a gente conversar. Vou ver se ela aparece aqui, que agora vou ver. Vou ver se eu consigo chamar. E aí, para a gente fazer esse movimento de chamar. Gente, eu não sou uma pessoa também totalmente tecnológica, tá? Eu tô aprendendo. Aí eu mando mensagem aqui para os meus amigos e pergunto, tá? Porque não tem sido fácil encarar esses aparelhos todos, mas eu tô vendo se a Mari tá voltando para a gente continuar essa conversa que já está quase no final também, né? Que a gente tem feito essa coisa, foi tão descontraído e a Mari é um pouco isso, né? Em trânsito, a gente está falando aí com vocês sobre essa experiência. Se vocês tiverem perguntas também, vocês podem colocar aqui nessa caixa de interrogação, tá? Eu acho que a gente pode responder também, sugerir demandas. Cadê Mari? Mari mandou uma mensagem. Tá aqui. Tá chegando, então falta um pouco mais de tempo, Mari, ok. Tô esperando, ela falou que tá chegando. Entra aqui e fala com a gente. Se vocês tiverem perguntas, então vocês colocam aqui nessa caixa. Tô muito blogueirinho, né? Tô adorando isso. De você tentar aprender isso aí. Michele, né? Michele falou, estamos aprendendo, né? Exigência desses novos tempos. Exatamente. E esse aprendizado que requer escuta, né? Requer partilha, requer diálogo. Eu acho que eu converso com as minhas parceiras de turma, né? Com quem eu trabalho, Michele, Isabel, Roberta, especificamente, né?
que a gente vive uma docência compartilhada. Aquela ideia de que o professor entra na sala, fecha a porta e diz que a sala é sua, né? A gente está colocando em xeque justamente essa ideia. Então, acho que a gente está vivendo essa docência compartilhada que tem a ver um pouco com esse movimento, né, de se mostrar, né? E aí, a se mostrar, a gente mostra a casa, mostra os defeitos, mostra aquilo que a gente erra, né? E como a gente tem percebido isso, né? Vários colegas que trabalham até conceitos errados e tudo mais, mas como é que a gente não pode deixar de estar no horizonte o olhar da infância, né? Eu acho que a gente não pode deixar de estar, né, não pode perder, né, é, do ponto de vista que a gente não pode achar que os nossos alunos e alunas eles são robôs e que por isso a gente está, né, o tempo inteiro tem que produzir material, tem que produzir material. O tempo inteiro a gente tem que dar conteúdo como se isso fosse dar conta dessas condições, né? Enfim, eu acho que assim, Mari, dá uma entrada aí, dá um oi, a Mari tá chegando, eu tô chamando aqui para falar com a gente, eu tô aprendendo, gente, estou enviando a solicitação para ela. Exatamente, Michele, somos humanos, né? E o que de humanidade a gente tem que pensar. Olha ela aí, né? Pronto, tava na. Falei, tinha que ser esse agito na live, né? Que a gente se perturbava no espaço da escola, tudo mais. Saudades da gente estar junto, assim. Ah, Tá também. batendo até uma angústia boa, assim, saudade da gente se ver, de ver os amigos, É, né? a conexão Tô falando um aqui pouco da docência, Mari, dessas contradições que a gente vive, né? De ser professor. Como é difícil também, né? Que a Uhum. gente vai pensando sobre isso, né? Se você quiser falar mais sobre essa docência que a gente vive, que eu falo que a gente está o tempo inteiro conectado, né, também. E de uma forma até negativa, né? Porque a gente está trabalhando o tempo inteiro. Eu tenho Sim, estado muito cansado, né? sim, Porque eu durmo e acordo no WhatsApp e parece que a nossa mente não descansa, né? é isso. A carga de trabalho. A minha parceira, a outra parceira, né, Michelle, está aqui, acabou de entrar, a Roberta. Pode falar, Roberta, seja bem-vinda, que trabalha comigo com a minha maluquice, né, minha intensidade. Fala aí, Mari. Não, é isso, né? Essa questão do trabalho remoto. É, a gente já trazia trabalho para casa, né? De praxe, né? Professor chegar em casa com bolsas, né? De coisas para fazer. E, enfim, agora trabalhando de casa, o negócio piora no nível assim absurdo, né? Porque é isso, né? A gente não consegue desligar, né? Enfim, tá, e acaba sendo uma carga de trabalho muito maior. E refletir, inclusive, sobre isso também, né? Sobre, acho que o exercício da docência nesse período também é para a nossa própria questão da nossa saúde, né? Essa questão do adoecimento. Enfim, eu acho que é preciso cuidar também, né? Desse excesso de trabalho, né? E esse excesso de informações que a gente vem recebendo nesse período. Perfeito, Mari. Mari, você quer ler algum poema? Você tinha separado, não sei, alguma coisa para você ler e tudo mais, se você quiser, agora que você chegou em casa, né? Ah, eu Eu tenho quero. eu tenho a última pergunta. Então você quer ler agora? Quer ler depois? O que você quer? Não sei, você que Porque eu comanda tenho a aí. última pergunta, eu queria problematizar um pouco com você essa questão do futuro, né? Eu tenho pesquisado o futuro como categoria, né, como conceito, os sentidos de futuro, né, que os jovens estudantes têm dado à escola, né, suas vidas, mas assim, eu tenho ficado muito angustiado com a ausência de um futuro concreto, estável que a gente está vivendo, né? Eu falava com os amigos próximos que eu falei assim, gente, setembro a gente já acabou, tá todo mundo na escola, a gente vai fazer o lockdown, a gente chegou em setembro, a pandemia não acabou. E essa falta de futuro mesmo, né, tem trazido uma angústia, né? Acho que um coletivo imaginário social enorme. Eu queria que você falasse um pouco como é que isso pode afetar as crianças, né? Ai, Luiz, assim, é muito, né? O que eu tenho percebido, tá, eu cheguei a comentar, né? Não sei
não sei se chegou aí, né, essa questão da conexão das mulheres empreendedoras daqui da Zona Oeste, que muitas são mães, e muitas crianças com ansiedade, sabe? Muito ansiosas, crianças, inclusive, com depressão também, sabe? Então, a gente tem buscado também parcerias com psicólogos, né, para pensar. Isso daí é uma coisa muito séria, né? Porque se a gente está angustiado, sem saber, sem conseguir. Não tá me ouvindo? Tá batendo, tá batendo. Tô te ouvindo, mas tá com um barulho estranho. Não sei se é o meu ou o seu. Ah, tá me ouvindo? Melhorou, tá ótimo. Tô ouvindo. Se a gente fica, né, com essa ansiedade, imagina as crianças, né? E, enfim, outro dia eu estava conversando com a minha mãe, né? E aí ela estava falando que uma das aulas do Brian, um amiguinho dele disse que não gostava do tempo, porque o tempo leva as pessoas. E aí ele falou, né, da avó dele, que faleceu e tal. Então, assim, por isso que eu acho que é muito importante a gente ouvir as crianças e as questões que elas trazem, né? Porque elas trazem, muitas das vezes, de uma forma muito sutil sobre um determinado assunto que elas estão precisando conversar, né? E eu acho que a gente, no papel tanto de família como também de professor e professora, né, no exercício da docência, é importante a gente ouvir, né, aquela necessidade da criança, às vezes, de conversar, desabafar, enfim. E até entender mais, né, sobre determinado assunto, como, por exemplo, a passagem do tempo e a morte, né? E aí eu fiquei pensando assim, caraca, imagina se sou eu que estou dando aula e uma criança fala uma coisa dessas. E ali no momento, né, como é que você faz? Porque é muito isso, né? Como é que você faz para você trazer, né, toda um suporte, uma acolhida para essa criança, né? Eu acho que a primeira coisa é isso, né? É acolher essa criança, acolher a dor dela, né? Entender, né? E até, enfim, entender sobre essa questão de morte, né? E aí eu, sinceramente, fico bem preocupada, né? Sobre como que tá a cabeça das crianças, né? Então eu procuro, por exemplo, conversar com o Brian, tenho os filhos de algumas amigas também, que eu fico mandando mensagem no WhatsApp para elas, estou conversando. Agora eu conectei o Brian com a filha de uma amiga minha, e aí eles ficam conversando até descarregar o telefone, porque é isso, né? Quando só tem uma criança em casa, como é que essa criança faz, né? É diferente você conversar com um adulto ou você conversar com uma outra criança, brincar com uma outra criança, né? E aí é isso, né? Eu também fico bem ansiosa em relação a essa questão da gente não conseguir, a gente não consegue enxergar quando, né, nem quando a vida vai voltar ao normal, porque não tem normal, né? De tudo isso que a gente viveu, de todas essas mortes, né, que tiveram, não tem como a gente pensar em voltar ao normal, né? Isso daí não existe, né? Mas quando a gente vai conseguir, eu nem sei, assim, dizer colocar uma perspectiva do quê, né? Enfim. E aí uma coisa que eu tenho me preocupado muito é na construção desse presente, sabe? Assim, hoje a gente está vivendo uma situação, inclusive com as crianças também, né? E como que a gente lida e como que a gente faz diante dessa situação que a gente está vivendo hoje, sabe? E vivendo um dia de cada vez, porque é isso, né? A gente não tá com uma... Não é que a gente não tem uma perspectiva de futuro, né? Mas a gente não é difícil a gente fazer essa projeção, né? Então, enfim, isso daí é algo que eu tenho exercitado muito, né? Que é o presente, viver o presente. E, enfim, é isso, né? Mari, é perfeito, assim, tem um pessoal comentando enquanto você vai pegar aí o texto para ler, né? Porque a gente já está quase acabando, e aí eu vou respeitar o tempo, porque é uma conversa mesmo para a gente despertar a curiosidade. Só falando, né? A Michele disse que, exatamente, abre aspas, né? Michele falou: meu filho estava questionando as aulas online. Mãe, aula assim para quê? Isso não é aula. Não podemos nem conversar com os colegas. Ela falou, tem toda a razão. A Yumi falou o seguinte, nessa questão do tempo, traz a reflexão sobre a importância de se colocar outras filosofias e cosmovisões.
tempo para uma cultura africana tradicional, por exemplo. E aí, né, tempo ser um orixá, tempo enquanto processo, morte como Sim, passagem. Essa questão do tempo da Yumi me lembrou de um texto do Renato Nogueira que ele usa a expressão, né? Exu matou um pássaro ontem com a pedra que arremessou hoje, né? Eu acho que a sim, gente precisa discutir as temporalidades na sim. escola. A Maris Adminas, né, que a gente chama de Mari, é todo mundo amigo, né? Minha filha não quer saber nem das atividades da creche. Ela diz que quer os amigos, né? Eu acho que essa questão relacional, né, do abraço, do afeto, que passa um pouco pela educação que a gente acredita, né, que coloca em Sim. xeque isso também, né? É, as crianças estão sentindo muita falta, assim, é muito difícil, né? É muito. Porque é isso, né? Você imagina, na escola, a criança tem uma. Ela tem uma vida, né? De muitas. De muitas conexões e de brincar e de usar aquele tempo do. Né, e tá ali com os amigos, com as amigas, com os colegas, né? E de repente você está em casa e quando a criança é filho único, né? Filha única, é muito difícil, assim. A gente tem vivenciado muito isso com o Brian, né? Também, né? E aí chega uma hora também que ele não quer mais falar com ninguém pelo telefone, porque tá de saco cheio, porque é isso mesmo, né? Tem vezes que eu não quero pegar no telefone também. Eu falei assim, caraca, não quero mais saber, porque, enfim. E aí eu acho que é muito importante a gente pensar também, né, nessa questão de como tá as crianças. Por isso que eu acho que a escuta ela é fundamental, sabe, Luiz? A gente ouvir e, enfim, é ele aí. Ai, o Brian aí. Fala, Brian, tudo bem? Tá enorme. Tá, tá enorme. E é isso, né? Ouvir as crianças, enfim. E pensar, né, dentro dessa conjuntura que a gente está vivendo junto com elas, o que, que a gente pode fazer, o que, que a gente pode trazer. Eu separei, eu tô viciada na Maya Angelou, menino. É uma coisa assim, a escrita dessa mulher é uma coisa absurda, sabe? E aí eu passei o final de semana lendo cartas para minha filha. E eu comecei a ler um livro também, não sei se você conhece. Eu destilo melanina e mel. Não, não. Ai, Não Luísa, li. é um livro lindo, é um livro lindo. E que eu estava muito atravessada, né? Tô muito atravessada pela escrita da Maya Angelou. Inclusive, nesse livro, né? Esse cartas para minha mãe, para minha filha, é muito lindo. E ela vai separando em várias pequenas reflexões. E tem uma que ela traz algumas concepções de infância. Mas eu acabei querendo trazer esse O Destino Melanina e Mel, é de uma autora do Malawi. E porque eu tenho pensado muito sobre qual é a minha contribuição, né? O que eu posso fazer O para som tá baixo. pensar. Tá me ouvindo? Tô. O som Ah, ficou tá. baixo. Então, tô muito atravessada pela leitura da Maia, mas eu quis trazer esse livro, né? Alguns poemas desse livro, dessa autora do Malawi, porque eu tenho pensado muito sobre o que eu posso fazer, né? Qual é a minha contribuição diante das crianças, né? Nas infâncias. Então, assim, o que eu posso fazer, qual é a minha contribuição para que as crianças consigam viver suas infâncias na plenitude, sabe? Que elas consigam ser crianças, né? Porque a gente sabe que quando a gente vai trazendo os diversos atravessamentos, né? Os diversos recortes, a perspectiva de infância e de viver a infância são outras, né? E, enfim, principalmente sobre, né, como quando a gente traz essa discussão para a racialização, né? Como as crianças negras elas acabam sendo obrigadas, como eu vou dizer, a Bell Hooks traz muito naquele texto Vivendo de Amor, né? Assim, a leitura daquele texto para mim foi um divisor de águas quando Tô ela lendo traz com os meus orientandos. Tô ai, lendo. gente, foi assim, foi um divisor de águas para mim a leitura desse texto, né? Quando ela fala sobre a questão, como as crianças elas vão criando camadas, né? E eu lembro que quando eu li esse texto, foi na mesma época que a Ana Paula Chongani divulgou aquele vídeo da filha dela, lembra? Da filha dela, tinha 3 anos na época, brincando no parquinho, no play da casa dela. Você chegou a ver esse Ah, vídeo? conheço.
E Sei, aí, e sei. aí ela fala, ai não, mãe, eu tô acostumada a brincar sozinha. E uma criança de 3 anos, como ela vive, né? Como ela vivencia, como ela já tem Eu noção vi. do que é o racismo, né? Então, como as crianças negras, né, elas vão trazendo muitas cargas, né? Elas acabam, e aí a Bel, né, na minha leitura desse texto da Bel, ela traz muito essa questão das camadas que as crianças negras, elas vão sendo obrigadas a colocar para sobreviver. E eu achei alguns poemas, né, deixa eu ver o nome da autora é um nome difícil, que eu não gravei, que é a Upili Chisala. Não sei se é assim que se pronuncia, obviamente, né? Hum, não Mas conheço, não conheço. é muito maravilhoso, assim, esse livro. E aí, ela traz e aí eu gosto muito porque ela vai trazer nesse livro ela vai trazer muito sobre essa questão da negritude, sobre tem um que é assim que eu achei lindo. Cria o hábito de celebrar a si mesma, de pele à medula dos ossos. Você é pura magia. E aí ela vai trazendo muito também essa questão da ancestralidade, sabe? Olha esse outro. Hoje, todos os dias. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, pode ler. Hoje, todos os dias, sou grata pelas mulheres negras que amam, escrevem, criam, se emocionam a partir de suas raízes e nunca pedem desculpas por sua magia. Eu lembrei muito de Tituba também, você tá lendo, né? Ah, eu já li, adorei Tituba, recomendo a todo mundo, tá? Eu, Tituba, Bruxa Negra de Salem, recomendo literatura fantástica. Muito bom. E aí ela tem um texto aqui que ela coloca para as crianças, que ela coloca assim: Criança negra numa jornada para amar a si mesma. Se esses poemas encontrarem você num dia muito triste, por favor, sinta-se à vontade para comê-los por inteiro. Antes de mais nada, eles são seus. Ah, eu achei tão lindo. Nossa, esse livro é lindo, Ai, Luiz. mostra a capa, tá com a capa ou tá no celular? É Tá porque eu tô no. no, Ah, no tô no Kindle, né? No Kindle. Kindle. É. E aí tem um outro que Você é diz assim: fina. Ah, eu Diga. tive que foi a opção para conseguir ler os PDFs da vida, né? Porque eu tava até falei para minha mãe, o que que aconteceu? Eu tava lendo um dia com o meu tablet. Meu tablet é aquele antigão, né? Luiz, eu cochilei e o tablet caiu na minha cara, tá acredita? Caraca, eu não consegui dormir, que eu fiquei com o nariz doendo. É, Aí eu falei assim, não tem jeito, né? Tem que ter um leitor. é. Depois, Michele está perguntando qual a referência. Eu vou tentar pedir para Mari mandar, aí a gente dá um print e coloca nos stories do Circularidades. Eu vou também dar um print aqui Tá, no meu eu livro, pego a aí a capa gente do vai livro. colocando nos stories para todo mundo, quem quiser, a capa do livro, né? E quem quiser comprar no Kindle e tudo mais na Amazon, né? Eu não estou fazendo propaganda, a gente não está ganhando dinheiro, mas aí a gente, né, Eu mando pode depois ler a que a gente está foto da capa do acabando. livro. Lê, Então, assim, tá. ela traz muito sobre essa questão da infância, né? E de olhar para as crianças. E aí eu gostei muito. Ela tem um outro que diz assim: Infelizmente, quando o oceano é o seu limite, você tem que se virar. Seu lar está distante e a sua fome dele pode fazer os seus ossos doerem. Então, você estuda os supermercados, até saber onde achar carne de cordeiro, e aipim, e fubá, e farinha de amendoim, e quiabo, e peixe seco, e folhas de abóbora. Comida que mexe com a sua memória. Afinal, você tem que se virar. Sinto muito, seu lar está distante, e você tem fome dele, e o oceano obstinado não irá desaparecer. Garotinhos com raios de sol nos sorrisos estão sendo confundidos com homens, porque seus corpos foram feitos como os dos guerreiros. Doces bebês, vocês ainda estão crescendo. Vocês são pequenos. Vocês são amados. Ai, que lindeza, gente, que bonito, Mari. Mari, eu quero te agradecer, né? Não sei se você quer falar mais alguma coisa, mas está acabando, pouco tempo. Eu quero dizer que quem deu print na tela, quiser marcar a gente, compartilhar, dar aquela força lá nas nossas páginas. A gente não recebe nenhum financiamento, mas a gente está trabalhando aí.
Como eu disse, o Circularidades é um projeto coletivo. Eu acho que a sua página também, se você quiser falar de novo, Mari, fala pra gente um pouco, porque a gente vive daquilo que a gente acredita, né, das nossas lutas diárias, cotidianas, como diria o Sérgio Vaz, que é um poeta da periferia de São Paulo que eu gosto. Eu acho que é essa luta que a gente vai construindo coletivamente, né, vai tecendo as nossas redes e que se dão pela solidariedade, pela empatia, pela dor também, né? Basicamente, aí, se você quiser falar um pouco da sua página, que eu vou terminar lendo um texto aí para você. Agradecendo, já que a gente é tudo de graça, já que a gente, né, o pagamento é a poesia, é a narrativa. Ai, que lindo. Enfim, eu também estou morrendo de saudades de você. E da gente poder trocar, né? Tem tempo que a gente não conversa, né? É, E não conversa sobre educação e as nossas reflexões e questões. é. Enfim, eu sempre gosto muito de te ouvir, sempre aprendo muito com você, né? E, Ai, enfim, para. a Olubaiô é um pouco. A Olubaiô, ela é muito. A Olubaiô, na língua iorubá, significa maior alegria, né? E, enfim, eu pensei nesse nome justamente para pensar, né, em outras referências, né? Então, o que eu quero é trazer outras referências para a gente, né, adultos negros e para as crianças negras também, né? Então, assim, como é que a gente consegue construir? Eu penso muito na questão da reconstrução de narrativas, sabe? Assim, a gente já conhece a narrativa da dor. Eu quero ouvir, eu quero compartilhar também outras narrativas, eu quero compartilhar outras histórias, né? Então, eu tenho me aprofundado e tenho pesquisado sobre mulheres negras, principalmente, né, mulheres negras que trazem a potência, né? A potência da ancestralidade, que trazem muito dos valores civilizatórios afro-brasileiros, que tão brilhantemente a professora Zoilda deixou de presente para gente, né? Enfim, eu tenho pautado Perfeito. muito sobre essas questões, então a Olubaiô, ela é muito a minha forma de enxergar o mundo, de tentar me entender, entender o meu propósito, né? Entender o meu caminho e construir possibilidades, compreendendo a educação como um caminho, assim, né? Eu entendo a educação, e não necessariamente a educação escolar, né? Obviamente, a educação escolar, mas a educação em todos os seus aspectos, né? Ali nos espaços culturais, é na rua, é nas ocupações dos espaços, né? Enfim, então, trazendo, né, sempre essa questão de infância e relações étnico-raciais. E, e é isso, né? A Então gente está aí. sigam a página, né, Olubaiô, não é isso? Sigam a página, esse é Olubaiô um trabalho, Educação. a gente. E educação a gente divulga no Circularidade sempre que possível. E assim, para terminar, né, que eu acho que já vai cair, eu queria terminar essa conversa, que eu acho que é uma conversa inicial, e depois outras pessoas vão continuar, com um texto de 2014 que a Mari fez para mim, né? Que aí eu estou Ah! respondendo agora esse texto que ler o texto depois de muito tempo foi muito legal também, que acho que é um pouco dela, que ela fala um pouco dela que a gente se encontrou, né? As nossas energias no mundo. E ela escreve assim, ela me dá o livro de presente, né? Esse livro aqui que eu vou postar, tá? E aí ela fala assim: querido Luiz, li vários títulos, algumas orelhas e escolhi exatamente o que tanto fugi. Não queria algo que remetesse ao trabalho, mas, por vezes, nos perdemos na vida, pessoal e profissional. E fica extremamente difícil saber onde começa um e termina o outro. A gente vive um tempo de se questionar, né, o que é ser professor nesse momento de pandemia. Olho para você e vejo os dois Luizes encontrados. Uma pessoa encantadora que demonstra muito prazer e alegria do que faz. Li a primeira página, me emocionei e não tive dúvidas. Como não se encantar com o universo pelos olhos das crianças, né? Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que é esse encanto que a gente tem, né, de olhar o universo pelos olhos das crianças, que é o melhor trabalho que eu vejo na escola, né? Que a gente não suporta algumas pessoas, mas as crianças valem a pena. É tão mais simples, né? Desejo que você não perca o doce olhar das crianças para encarar a vida e que seja um eterno humano feliz. Um grande beijo, Mari. Né? Esse livro, assim, eu acho que é isso, né? Que eu quero falar para você também, né? Que você continue sendo essa humana feliz aí e que a gente continue se encontrando, né? Nos encantamentos da rua, da vida, né? Eu acho que isso faz parte também da nossa trajetória, né?
Ai, que Beijos, lindo. Muito adorei. obrigada. Adorei que a gente se encontre com muito movimento, as saudades do bar, da rua, né? Muita luz pra gente. Está acabando aqui, tá dizendo assim, ó, tempo restante. É a primeira vez que eu faço isso. Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui. Até a próxima live. Siga as nossas páginas, as nossas redes. A gente não pode arrastar para cima ainda que a gente não tem 10.000 pessoas, tá? Beijo, Luiz, te Então, amo. beijo, beijo.